Graça e paz, meus amigos e irmãos. Eu sou Felipe dos Anjos e você está no canal Reino, Amor e Graça. Sejam todos muito bem-vindos. Esta é a série de mensagens Basta uma Palavra. E estamos em nosso segundo dia desta semana tratando sobre o tema a necessidade e importância de denunciar falsos profetas e falsos crentes. Nós estamos observando durante esta semana que o próprio Jesus denuncia a vida misturada, a vida onde não priorizam a Ele como sendo o centro e o Senhor de todas as coisas. Nós falamos aqui e pensamos no vídeo anterior sobre a primeira carta que o apóstolo João recebe de Jesus para a igreja na Ásia. Nós falamos sobre a igreja em Éfeso, onde João relata através do Espírito Santo e da revelação de Jesus o que aquela igreja estava fazendo. Jesus denuncia a mistura, o que eles haviam feito e que estava entristecendo o seu coração. Nós vamos continuar hoje falando sobre a terceira carta que o apóstolo João escreve à igreja de Pérgamo. E eu quero que você leia comigo Apocalipse capítulo 2, versículo 12 até o versículo 17. Abra aí na sua Bíblia impressa, de preferência, para que você possa acompanhar e marcar o texto em sua Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao 17. Terceira carta escrita pelo apóstolo João à igreja na Ásia, a igreja em Pérgamo. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o que ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Jesus adverte a igreja em Pérgamo sobre o seu sincretismo religioso. E é sobre isso que eu quero pensar com você neste vídeo, sobre denunciar o sincretismo, a mistura de credos no nosso meio. Deus é um Deus exclusivista. Quando nós vamos à palavra de Deus, Deus, o próprio Senhor, diz a Israel: Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, é o único Senhor. Quando nós vamos para Jesus, Jesus usa a mesma expressão, porque Ele é Deus, Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é Deus e, sendo Deus, Ele é exclusivista. O mandamento que Jesus declara como sendo o principal é: amai ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Este é o mandamento porque nosso Deus é um Deus exclusivista. E nesses tempos, na igreja em Pérgamo, o trono de Satanás que estava estabelecido era um templo
dedicado ao romano Augusto César e estava estabelecido ali em Pérgamo. E não só isso, existiam vários deuses gregos que o povo daquela cidade adorava. Mas Cristo revela que os crentes de Pérgamo ainda estavam se mantendo fiéis. Eles eram fiéis a Jesus, eles eram fiéis a Cristo, tendo Cristo e Deus como únicos Senhor, como o único Senhor de suas vidas. E tendo isso, eles estavam agradando ao Senhor. Porém, na sequência do texto, nós observamos que o próprio Jesus diz: tenho, porém, algumas coisas contra vocês. Vocês estão adorando apenas a mim, ao único Deus verdadeiro, exclusivista. Isso é bom. Porém, vocês têm sido passivos. Vocês têm tolerado a mistura. Vocês têm tolerado aqueles que pregam a doutrina de Balaão. O ensino que Balaque deu a ele. E o que Balaque fez? Esta é uma menção do Velho Testamento. Lá em Números, capítulo de número 25, você pode ver essa verdade. Balaão era um profeta judeu, mas que foi contaminado por um líder chamado Balaque, que, com medo do povo de Israel, pede para que Balaão profetizasse contra o povo de Deus. Deus não permite que ele faça isso, porém, ele é conivente, porque Balaque chama ele para uma festa onde havia, no meio da festa, culto a outros deuses. E Balaão tenta introduzir o povo a este lugar. Cristo faz uma menção, a mesma coisa aqui, agora em Apocalipse. Está dizendo que a mesma coisa que aconteceu com Balaque e com Balaão estava acontecendo em Pérgamo, porque o povo era fiel, o povo acreditava em um único Deus. Porém, eles estavam sendo compassivos com a mistura, eles estavam sendo passivos e deixando com que o povo participasse de festas onde havia adoração a outros deuses. E talvez ali no meio, alguns diziam, não tem nada a ver. É só uma festa, é só diversão. E Deus está dizendo que se eles não se arrependessem, eles seriam lançados fora. Sabe o que nós aprendemos aqui? Talvez a sua fé em Cristo é verdadeira. Talvez a sua fé em Deus é verdadeira. Mas algumas misturas estão acontecendo que não está agradando a Deus. E não adianta você dizer que é só uma festa. Não adianta você dizer que todo mundo está fazendo. Não adianta você dizer que Deus conhece o seu coração. Deus odeia o sincretismo. Deus odeia a mistura. Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor. Marque isso em teu coração. Nosso Deus é um Deus exclusivista. É só a Ele adorarás, só a Ele nós daremos culto. Nós não daremos culto no domingo e na segunda estaremos misturando, usando a nossa boca, usando nossos olhos, usando as nossas mãos para adorar ou participar de outros cultos, ainda que camuflados de festas. Deus odeia o sincretismo. Deus odeia a mistura. Tem crente que diz acreditar em Deus, está no culto domingo e na segunda está vendo o horóscopo, vendo o que os astros dizem a seu respeito. Isso é sincretismo. Tem crente que no domingo está dizendo: o Senhor é Deus, Jesus é o Rei da minha vida, e na segunda-feira está lá recebendo uma correntinha abençoada por não sei quem, recebendo uma correntinha que foi trazida de não sei de qual lugar. Tem crente deixando outros credos colocarem a mão sobre a sua cabeça e os abençoar.
Deus odeia o sincretismo. E aqui não estamos sendo intolerantes a outras religiões, não. Estamos sendo exclusivistas a nós. Cada um segue o caminho que quiser. Mas por que fazer tanta questão de misturar? Por que fazer tanta questão de cada ponto tem uma verdade? Não, Jesus bateu no peito e chamou a responsabilidade. Nenhum outro líder de outra religião fez o que Jesus fez. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Tudo está no singular. Por isso, ele é um Deus exclusivista. Se você assiste esse vídeo e você é de outro credo, de outra religião, você escolheu o seu caminho. Não queira que misturemos, porque o nosso Deus é um Deus exclusivo, é o único Deus, é o único Senhor. Não há sincretismo, não há mistura, não há como misturar. Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal é Deus, segue-o, decida hoje. Pare de misturar. Pare de sincretismo. Respeitem as pessoas, a decisão de religião que cada um seguiu. Mas religião significa religar. O homem está longe de Deus. E o único que diz que religa, que traz a religião, a religação, o único que diz que faz é Jesus. Por isso, ele é exclusivista. Por isso, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele trará culto. Jesus denuncia o sincretismo de Pérgamo e denuncia o nosso sincretismo. Não fique com medo de ser preso, de ser acusado de intolerante, de ser acusado. Vão fazer isso mesmo. Respeitem a decisão das pessoas, mas elas têm que também respeitar a nossa decisão. E a nossa decisão é: seguimos um Deus exclusivista. Seguimos um Deus que não tolera mistura, não tolera que misturemos a nossa fé. Só ao Senhor teu Deus adorarás. Para de misturar. Para. Deus nos diz essa manhã e neste vídeo: pare da mistura. Se arrependa de misturar. Se arrependa de dizer: todos os caminhos levam a Deus. Para a salvação, só Jesus. Para a salvação, só há um único Deus. É Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te ajude a vencer o sincretismo. A denúncia, ainda que venha com um cara de festa, a denúncia de Cristo chega a nós. Deus odeia o sincretismo. Como Pérgamo, ele diz a nós: se arrependam. Não é Deus e o horóscopo. Não é Deus e o santo. Não é Deus e qualquer outro credo. É Cristo Jesus e nada mais. Que esta palavra produza vida em teu coração. Que você denuncie um irmão que está com sincretismo, um irmão que está com mandingas, com um irmão que está com, talvez, crendo em outras coisas. Nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em determinismo cego. Nós cremos na boa mão de um único Deus, Jeová, o Criador de todas as coisas, Senhor da nossa vida. Yahvé é o nosso Senhor. Cristo Jesus, Yeshua, é o nosso Senhor e Salvador, único, exclusivo e suficiente Salvador. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, que esta palavra produza nos corações vida, força, ânimo, vigor, que aquele que escutou esta mensagem saia, Pai, saia, meu Pai, do lugar de sincretismo, de mistura. Deus é um Deus exclusivista, Deus é o único Deus, não há mistura, Pai, não há sincretismo, não há, Pai, a nossa fé é exclusiva, o nosso amor a Ti é exclusivo. Nós abandonamos hoje, Pai, qualquer tipo de sincretismo, qualquer tipo, Senhor, de mistura,
mistura. O Senhor é um Deus exclusivista. Toda doutrina humana, toda doutrina, Senhor, baseada em homens do passado, homens do presente, homens do futuro, não. A nossa doutrina não está baseada em homens, não é conhecimento humano. Nossa doutrina está baseada no homem da cruz, Cristo Jesus, 100% homem, mas 100% Deus, o nosso Senhor e Salvador. Que esta palavra produza vida, arranque, Senhor, traga arrependimento a este irmão e esta irmã, e arranque ele, arranque ela do lugar de sincretismo e mistura religiosa, Pai, porque o Senhor é um Deus exclusivista, e é isso que pregamos e confiamos, Pai. Nós, nesta manhã, nós dizemos não ao sincretismo, Pai, porque só o Senhor, nosso Deus, adoraremos e só a Ti daremos culto, Pai. Te adoramos, Ti, Senhor, reverenciamos, Te amamos, Pai, Te louvamos, ajuda-nos a nos mantermos fiéis a Ti, em nome de Jesus. E se essa palavra foi bênção para você, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, comente aqui, deixe um comentário nesse vídeo, curta esse vídeo, é importante para que o YouTube entenda que é relevante e entregue para outras pessoas. Seja exclusivista. Deus odeia o sincretismo. Ele é o único Deus, o único Senhor. Só a Ele adore, só a Ele dê culto, em nome de Jesus. Amanhã, 10 da manhã, eu te aguardo aqui com mais um vídeo da nossa série Basta Uma Palavra. Nunca se esqueça que se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando o nosso Deus, quem impedirá? Ninguém. Que Deus te abençoe. Fique com Deus até amanhã, às 10 da manhã.